Hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso O Morro dos Ventos Uivantes, da escritora britânica Emily Brontë. Oi pessoal, meu nome é Luísa, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se eu pudesse resumir esse livro em uma única palavra, essa palavra seria barraco. É só treta atrás de treta, misturada com uma vibe sombria de cemitério, misturado com um filme de terror e morte, tipo, literalmente... Oi! É muita treta, é muita briga, é muito barraco, mas ainda assim foi um livro que eu gostei bastante. Pessoal, antes da gente falar dessa obra-prima, por favor, já curte o vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para mais vídeos e resenhas maravilhosas como essa. Enquanto eu tava lendo esse livro, eu ia comentando lá nos stories do meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue no Instagram, segue lá pra gente conversar sobre leituras também, que eu sempre posto atualizações do que eu tô lendo. E quando eu postei que eu tinha lido esse livro, várias pessoas vieram falar pra mim, tipo, nossa, como que você conseguiu ler esse livro com esse começo tão confuso, tão difícil? Tipo assim, eu abandonei o livro, achei muito difícil e tal. E, gente, realmente, o começo desse livro é realmente muito confuso, porque são várias coisas muito loucas que estão acontecendo, tipo, você fica meio que sem entender o que tá acontecendo, você não sabe quem tá narrando, se é o personagem principal ou não, então você fica um pouco perdido. Só que eu já adianto que, se você der uma chance pro livro, passar desse início, vai chegar uma hora que tudo vai se esclarecer e você vai entender absolutamente tudo que está no começo. Então, resumindo, simplesmente continue a leitura. Por favor, não desistam desse livro, porque esse livro é bem top, viu, gente? Pelo amor de Deus, leiam. Não desiste no começo, não. E o começo desse livro é tão, assim, difícil, tão louco, por quê? Justamente que a gente fica sem entender nada. O ano é 1801. E aí, um belo dia, um inglês rico, culto, estudado da cidade, ele decide alugar uma casa chamada Thurnscross Grange. Então, vamos lá, vamos gastar o inglês. Thurnscross Grange. Então, ele aluga essa casa Thurnscross Grange. Vou chamar só de Grange, tá, gente? É uma casa isolada no interior da Inglaterra, né, gente? Literalmente isolada. Tipo assim, tem a casa e ao redor é tudo verde, assim, minha filha. É tipo a roça mesmo, entendeu? A roça da Inglaterra. E aí esse cara chega, ele é o inquilino de Thurnscross Grange, e ele decide fazer uma visita ao vizinho dele, que mora em Wuthering Heights. Pra quem não sabe, o Morro dos Ventos Uivantes é uma tradução do nome da casa original, chamado Wuthering Heights. Eu não sei porque esse povo tinha mania de dar nome pras casas. Então, o Morro dos Ventos Uivantes era o Wuthering Heights. Então, o cara saiu de Grange, esse inglesão, foi lá fazer uma bela visita ao Wuthering Heights, né, ao senhorio dele. Ele falou, já tô aqui, vou ser uma pessoa educada, uma pessoa cortês e chique, vou lá fazer uma visita pro meu vizinho. Só que quando ele chega lá pra visitar esse vizinho dele, ele é super mal recebido, as pessoas super, tipo assim, de mau humor, respondia ele cortado, ninguém nem aí com ele, o senhorio super grosso, nem aí pra visita, tipo, tratando ele da pior forma possível. Ele fala, que esse povo esquisito? Aí chega lá, tem o cara mais velho, que é o senhor Ratcliffe, né, que é o dono, que é o senhorio da casa. Tem uma menina lá esquisita, que só fica de cara fechada, achando ruim de tudo. Aí tem outro cara lá, nada a ver. Tem uns criados esquisitos, um velho lá, que só fica falando de religião. E aí, tipo assim, começa umas brigas, assim, entre eles lá, e o cara fica falando, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que povo esquisito é esse? E aí, justamente, é isso que eu acho que as pessoas acham estranho, que não conseguem se situar na história, não conseguem ter uma visão inicial do que realmente tá acontecendo ali. Mas igual eu falei, só continua lendo que depois tudo vai se resolver. Ai, eu tô me sentindo tão bonitinha hoje. Então foi uma visita horrível, inclusive ele teve que pedir pra ficar na casa, ele teve que se autoconvidar pra dormir lá naquela casa, porque tava caindo uma neve, não tinha como ele voltar pra Grange. Então ele ficou em Wuthering Heights sem entender nada, né? Aí no dia seguinte, quando ele volta pra casa, em Grange, ele começa a conversar com a criada, né, que é tipo a funcionária lá que cuidava da casa, e começou a conversar com ela, né, a Nelly Jean. Falou assim, nossa, Nelly Jean, como assim esse povo? Que povo mais nada a ver, tipo, todo mundo super grosso, estranho. O que tá acontecendo aí nesse rolê que eu não entendi foi nada, minha filha? Aí, tipo assim, a Nelly Jean, essa criada, né, eu vou falar criada porque é como eles falam no livro. Essa Nelly Jean, ela acompanhou a família desde muito tempo, assim, desde quando ela era criança, ela acompanha a história dessa família. Então ela sabe de tudo que aconteceu. Então essa Nelly Jean vai começar a relatar pro Sr. Lockwood toda a história dessa família, diante do ponto de vista dela, né? Então tudo que ela viu, tudo que ela viveu, ela conta pro Sr. Lockwood, e aí a gente vai lá no começo da história, e aí começa a história oficial de Wuthering Heights. Século XIX, interiorzão da Inglaterra, em Wuthering Heights. Morava a família do Sr. Earnshaw com seus dois filhos, a Catherine e o Hindley. Um belo dia, o Sr. Earnshaw foi resolver uns negócios fora da cidade e prometeu aos seus dois filhos que trariam presentes para eles.
Mas quando ele retorna da viagem de negócios, ao invés de trazer esses presentes, ele trouxe um menino. E simplesmente chegou com o menino e falou assim: a partir de hoje esse menino aqui vai ser o irmão de vocês. Eu achei ele lá perdido no meio do porto de Liverpool e eu fiquei com muita dó dele e eu resolvi trazer ele pra cá. E decidiu adotar um menino. É um pouco estranho assim, né? Levanta questionamento. Você fala, gente, do nada o cara traz um menino que ele achou no meio da rua. Será que não é um filho dele, postiço, alguma coisa do tipo? Só que assim, né, gente, isso é tudo teoria, em nenhum momento fala que ele era filho dele mesmo. Então, tipo assim, o certo é entender que esse menino era simplesmente um filho adotivo. E esse menino chamado Ratcliffe, ele causa um estranhamento muito grande às pessoas que moram ali na região de Wuthering Heights, justamente porque ele era moreno, né, tinha uma composição física diferente dos habitantes daquela terra. Então as pessoas começavam a chamar ele de cigano, falavam que ele era estranho, que ele era bizarro. O coitado do menino já chega assim com esse certo preconceito, um preconceito racial mesmo, né? Aí, o que acontece? O Sr. Earnshaw desenvolve um afeto muito grande com o Ratcliffe e o filho mais velho dele, o Hindley, sente que o pai gosta mais do filho adotivo do que dele mesmo. Então ele começa a ter um ciúme muito grande em relação a isso. Então ele, com esse muito ciúme, ele passa a tratar o Ratcliffe de uma forma muito má, assim, muito cruel, né? Ele humilha demais o Ratcliffe, ele bate nele, ele faz tudo, assim, pra tornar a vida do Ratcliffe um verdadeiro inferno. Então toda essa relação dele com o Hindley, né, com toda essa humilhação que ele sofre, isso vai sim modificar a personalidade do Ratcliffe, ele aprende a odiar e ele jura de pé junto que um dia ele vai se vingar do Hindley, que ele vai fazer ele comer o pão que o diabo amassou e, tipo, pagar tudo que ele fez de ruim pra ele. Então o Ratcliffe já aparenta que ele tem essa alma vingativa mesmo, ele é uma pessoa extremamente vingativa e ele cultiva uma negatividade muito grande dentro dele, né? Gente, já vou falar assim que o Ratcliffe, eu nunca senti, cara, tanta raiva de um personagem igual eu senti do Ratcliffe. Em contrapartida com a irmã, com a Catherine, o Ratcliffe desenvolve uma relação de confiança muito grande com a Catherine. Ele passa a admirá-la, ele gostava de estar na presença dela e ela dele. Eram amiguinhos ali na infância, né? Só que aí, com o passar do tempo, essa relação dos dois vai se tornando um amor, né? E não é um amor normal, um amor, assim, que a gente tá acostumado nesse tipo de romance, mas é um amor, assim, muito intenso, muito duro, muito sufocante. É um amor meio doentio, meio explícito, meio sujo, perverso, assim. É muito tóxico, extremamente tóxico pros dois. Mas no meio de toda essa brutalidade, eles se enxergam como dois iguais. Olha esse trecho que a Nellie Jean relata da Catherine falando com ela. Mas agora, eu iria me degradar se me casasse com Ratcliffe, de modo que ele nunca vai saber o quanto amo. E isso não é porque ele é bonito, Nellie, mas é porque é mais eu mesma do que eu. Qualquer que seja a substância das almas, a minha e a dele são feitas da mesma coisa. Ou seja, eles são realmente almas gêmeas, né? Almas irmãs, são feitos da mesma coisa. Então um se enxerga no outro, um enxerga que a vida dele depende do outro, que a alma dele é a do outro. É uma relação muito, assim, muito emaranhada, muito complexa. E a Catherine também não é flor que se cheire também, não. Ela é uma menina super mimada, super espiritada, assim, espirituosa, fazia tudo do jeito dela. Só que a Catherine, ela tinha plena consciência da diferença social entre os dois, porque o Ratcliffe não teve uma educação formal, inclusive o Hindley fazia questão de deixar isso mais inacessível possível pro Ratcliffe. E a Catherine não, ela era aquela menininha, né, bem criada, educada. Então ela tinha uma noção, assim, que ela amava o Ratcliffe, mas se ela casasse com ele, ela ia ser pobre. Ela e ele seriam pobres, né, porque a herança ficaria toda pro Hindley, a herança do pai ficaria toda pro Hindley, e ela ficaria pobretona com o Ratcliffe. Então ela tinha essa consciência. E ela tinha consciência de que ela não queria se degradar por causa do Ratcliffe. Ela não queria, tipo, ficar na pobreza só por causa dele, entendeu? E aí começa um outro lado da história. Em Crand, nessa época, morava o Edgar Linton e a família dele. E o Edgar Linton é um carinha que, assim como a maioria, né, se apaixona aí pelo alecrim dourado do campo, que é a Catherine, né? Nossa, todos querem ela. Então ele se apaixona pela Catherine e o Edgar Linton é extremamente o oposto do Ratcliffe. Ele é educado, ele é gentil, ele é fino, sabe? Aquele homem fino, culto e principalmente rico. Então a Catherine não perde tempo, né, querida? Ela vai lá e conquista o cara e o cara pede ela em casamento e ela aceita. Ela decide casar com o Linton justamente porque ela queria ter uma vida boa, ela queria ser uma mulher importante, ela queria ser rica, ter dinheiro, ter uma vida confortável, ela não queria ficar simplesmente ao desdará. E falou, vou ficar com o Edgar Linton e boa, não tô nem aí pra nada, entendeu? E lembrando mais uma vez que estamos falando do século XIX, né, e o casamento era, tipo, praticamente a única forma de ascensão da mulher na sociedade, né? Então, antes de julgar, vamos também entender essa parte. E quando ela aceita, o Ratcliffe fica tipo assim, quê?
ela vai casar com esse cara. Foi muito difícil pro Radcliffe aceitar esse casamento e ouvir da boca da Catherine que, tipo assim, que se ela casasse com ele ia ser a perdição dela. Então, quando ele escuta sobre o casamento, ele some, ele vai embora de Wuthering Heights e some durante 3 anos. E nisso acontece o casamento da Catherine com o Edgar. E aí, meus caros, quando o Radcliffe volta depois de 3 anos, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele bate na porta de Wuthering Heights, onde está morando o Hindley. Só que aí muita coisa já aconteceu, e o Hindley nessa época ele era viúvo e tinha um filho pequeno. Só que o Hindley nunca superou a perda da mulher, né? Então ele bebia demais, ele era alcoólatra. E o Radcliffe entrou lá na casa dele e falou assim, olha, ele já percebeu onde que ele poderia explorar a fraqueza do Hindley pra se vingar. Ele falou, olha, eu tô aqui, vou passar um tempo aqui na região, queria saber se você pode alugar um quarto aqui pra mim em Wuthering Heights, que eu vou te pagar. O Radcliffe, ele volta desses 3 anos rico. Então, tipo assim, ninguém sabe como ele ganhou esse dinheiro, mas ele volta completamente transformado. Ele volta educado, né? Você vê que ele estudou, que ele teve dinheiro. Então, assim, ele fez uma reviravolta, assim, ó, em 3 anos e voltou outra pessoa. Então, ele oferece pro Hindley, né, uma quantia de dinheiro em troca de um quarto em Wuthering Heights. Então, mesmo o Hindley odiando o Radcliffe, ele aceita a estadia do Radcliffe lá em Wuthering Heights. E aí, meus caros, o Radcliffe, ele se aproveita do alcoolismo. Ele não matou o Hindley ele mesmo, mas ele fez o Hindley se matar, né? Ele fez o cara abusar cada vez mais do alcoolismo, fez ele jogar. Enquanto o Hindley jogava, ele mesmo ia hipotecando a casa, né? Em troca da casa, ele ia jogando e ele ia perdendo a casa, e a casa ia passando toda pro Radcliffe. Então, tipo assim, o Radcliffe chegou, só explorou as fraquezas do Hindley pra se vingar, né? E no fim das contas o Hindley morreu e o Radcliffe ficou com a casa pra ele. E o filho do Hindley, esse filhinho dele, ficou como criado da casa, né? O Radcliffe fez toda a questão de não educar o menino, de deixar o menino mais ignorante possível. Só que o Radcliffe, gente, querendo ou não, ele tinha um carinho por esse menino, né? Ele via que o menino era inteligente, que o menino tinha qualidades boas, mas mesmo assim ele fez com que o menino ficasse um completo ignorante, um completo bruto. Essa era mais uma forma de vingança do Radcliffe contra os Hindley, contra os inimigos dele. Enquanto isso, na casa dos Linton, morava lá em Grange, estava morando o Edgar Linton, sua esposa, a Catherine, né, que casou com ele, e a irmã do Edgar Linton, que é a Isabella. Moravam os 3 em Grange. Aí tava tudo lindo, né? Passavam tardes lendo, tomando chá, vivendo a vida em puro deleite. Aí, quem chega lá de repente? O Radcliffe, né? E quando o Radcliffe chega lá, o Edgar Linton, obviamente, ele não gostava do Radcliffe e o Radcliffe não gostava do Edgar. Mas quando o Radcliffe chega lá, o que a Catherine faz? Ela já abraça o Radcliffe, fala que eles são inseparáveis e fala pro marido dela que o Radcliffe é amigo dela, que ele vai frequentar a casa e ponto, acabou. O Edgar Linton, vendo que não tinha muito o que fazer, né, acabou aceitando aí de contragosto dele que Radcliffe passasse a frequentar a casa dele. E, gente, eu acho isso simplesmente maravilhoso e incrível, sabe? Porque em pleno século XIX, na Inglaterra, num lugar super conservador e tradicional, uma mulher casada fica lá saracoteando pra cima e pra baixo com o Radcliffe na cara do marido dela, e o marido dela meio que fazendo vista grossa. Lógico que ele odiava, mas ele, tipo, meio que fazia vista grossa, aceitava por medo de perder a Catherine. Então, assim, ela fazia os 2 homens de gato e sapato, assim, ela manipulava os dois, ela, assim, ela não é flor que se cheira a Catherine, obviamente, ela não era uma pessoa boazinha, né, uma pessoa, assim, que a maioria das pessoas não se simpatizam com ela, mas eu me simpatizei muito com ela, que eu gostei, sabe, tipo, assim, de ver a mulher fazendo, acontecendo. Ela era tóxica pra caramba, gente, e ela manipulava os 2 caras. Aí, se os 2 caras se bicavam demais, né, na hora que ela via que ia causar uma briga gigantesca entre os dois, o que ela fazia? Ela fazia, tô passando mal, meu Deus, vou morrer, se vocês ficarem brigando aí, eu vou morrer, e não sei o que. Aí o que acontecia? Os 2 caras paravam de brigar na hora, né, porque, tipo assim, ficava com medo dela ter um piripaco, alguma coisa, aí eles meio que se toleravam pra ela poder melhorar, né, mas lógico que ela tava fingindo ali estar fraca e tal, então, tipo assim, ela era muito manipuladora, e eu acho isso muito massa, assim, sabe, dá uma energia, assim, pro livro, muito legal. E aí, todo esse ciúme, todo esse ódio, tudo misturado. A Emily Brontë, ela pega mesmo a essência da alma humana, sabe? Tipo, não só as coisas boas, mas o que a dor, o que a perda, o que o ciúme, o que o ódio, a vingança é capaz de fazer com o ser humano, o que o ser humano é capaz de fazer quando ele é aplicado a essas injustiças e essas situações da vida aí, né, que não são só flores. Aí, gente, o que pega? Essa Catherine, ela é tão mimada, ela fingia tanto que ela tava doente que ela acabou ficando doente mesmo. Só que assim, a gente não sabe direito se ela ficou doente, tipo, de tristeza ou se ela tinha uma patologia mesmo. E
E aí o médico chegou e falou que ela ia morrer em pouco tempo, que ela tava muito fraca e tal. Quando ela tá quase morrendo, sabe o que acontece? Ela simplesmente pare um filho e morre logo em seguida. Então você também não sabe se ela morreu por conta do parto, entendeu? Ficou um pouco meio em aberto essa causa da morte dela. Só que, gente, a Emily Brontë em nenhum momento ela cita, nem passa por perto de citar alguma coisa de relações sexuais. Ela não citou que a Catherine tava grávida, né? Simplesmente ficou imaginando na cabeça dela, tipo assim, escrevendo o livro. Ela deve pensar assim, cara, eles já eram casados, então relações sexuais e gravidez já tá implícito aí. O leitor que lute pra entender que ela tava grávida e parindo um filho na hora que ela tava morrendo. Aí, queridos, depois da morte da Catherine, começa uma outra fase da história, como se o livro fosse dividido em duas partes. A Nelly Jean continua narrando pra gente, né, essa história toda dessa família. E aí, nessa segunda parte, depois da morte da amada Catherine, os dois homens ficam extremamente tristes e desolados. E o Heathcliff, ele amaldiçoa a Catherine, ele falou assim, eu espero que você me assombre pro resto da vida, eu espero que você não tenha paz, porque você me deixou aqui sozinho, como que eu posso viver sem a minha própria vida? Agora eu quero que você também pague por isso e não sei o que. Gente, assim, é um nível de toxicidade, assim, que é muito grande. Eu gosto do drama, gente, eu gosto do drama desses livros, é muito dramático também. Aí cada um dos homens fica desolado, cada um na sua casa, e eles meio que vivem aí, até as crianças crescerem aí uma trégua, digamos assim, né? Cada um vivendo ali no seu quadrado. O Heathcliff muito aflito, né? Ele nunca teve paz na vida dele, ele nunca conseguiu respirar. Depois que a Catherine morreu aí, parece que ele foi de ladeira abaixo a vida dele, né? Aí a pequena filhinha da Catherine, também chamada Catherine, foi crescendo e ela era um pouco diferente da mãe. Ela era mais amável, ela era um pouco mais responsável, também era mimada, mas ela escutava mais as pessoas, escutava muito a Nelly Jean e o pai dela, ela tinha um respeito muito grande pelo pai dela. Nossa, eu nem contei essa parte, só um detalhe, porque o Heathcliff, ele acabou casando com a Isabella, que era a irmã do Edgar Linton, justamente pra provocar a Catherine mesmo, né? Falar assim, você não tem ciúme de mim, não, por que você tem que ter ciúme de mim, você não é casado? Então agora eu também vou ser casado. Ele odiava, tinha ranço eterno dessa Isabella, mas ele decidiu se casar com ela justamente pra provocar a Catherine e também mais uma forma dele se vingar aí do Edgar Linton, que era o outro inimigo dele. Mas ele tratava a Isabella super mal, coitada da menina, ela, tipo assim, ela achava que o Heathcliff tava apaixonado por ela e depois ela viu que não era nada disso, né, que ele tratou ela igual cachorro, assim, tipo, muito, muito mal. E ela acabou fugindo de Wuthering Heights, grávida do filho dele. E muitos anos depois, o Heathcliff vai saber que ele tinha esse filho e quando esse filho chega, o Heathcliff passa a criá-lo ali, né, passa a acolher ele lá em sua casa. E o menino era muito debilitado de saúde, tadinho. Ele era fraquíssimo, assim. Todo mundo olhava pra ele e falava assim, esse menino vai morrer antes de ter 20 anos. E nessa parte da história, gente, eu passo a ter um ódio mortal do Heathcliff. Tipo assim, eu passei a ter muita raiva dele, porque ele era um cara muito cruel, muito do mal mesmo. Porque, tipo assim, ele é tão assim, ele quer tanto se vingar, que ele passa dos limites da vingança dele, ele passa a aplicar a vingança dele a pessoas que nem tem nada a ver com nada, sabe? E você fica pensando assim, gente, a pessoa, ela vive pra se vingar, tipo assim, em nenhum momento ele tem uma paz e fala, cara, não, vou tentar fazer outras coisas, sabe? Não, ele só quer vingar e trata todo mundo da pior forma possível. Ele força o filho dele a ter um relacionamento com a outra Catherine. Por que ele queria que esse casamento acontecesse? Porque o Edgar Linton já tava quase morrendo. E o que ele queria? Que o filho casasse com a Catherine, pro filho ficar com a casa, com todos os bens do Edgar Linton. Aí o Edgar Linton ia morrer, né? E os bens ia passar todo pro menino enfermiço lá. Porque a menina, obviamente, não tinha direito a nada. Mulheres não tinham direito aos bens, né, dos pais. Então o menino ia ficar com os bens do Edgar Linton. E aí o menino já ia morrer também, que ele era muito fraquinho, ele não ia viver nem 20 anos. Então os bens do Edgar Linton iam passar pro Heathcliff. Mas vocês estão entendendo? Dá pra entender? Vocês ficam muito confusos. Então os bens do Edgar Linton iam ficar pro Heathcliff. Então o Heathcliff, ele ia se vingar do Hindley, do Edgar Linton, ia acabar com a família de todos eles. E aí a pobre da Catherine, ela vai lá e se vê obrigada a morar em Wuthering Heights, com todo aquele cenário de horror, de terror ali, que todas as maldades do Heathcliff, né, tudo que ele fazia de ruim mesmo, ele era uma pessoa muito, muito ruim, gente, pelo amor de Deus, assim, ele, cada coisa horrível que a gente vê no livro, que, assim, sério, só vocês lendo mesmo pra vocês entenderem. E a gente vê também que é muito questão do gótico, assim, eles têm, durante todas as fases do livro, eles têm uma obsessão muito grande pela morte. Inclusive tem a cena mais bizarra que eu já li em toda a minha vida, cara. Que chegou nessa parte aí do livro, mais pro final, o Heathcliff, ele chama um coveiro pra abrir o caixão da Catherine, ele falou, pelo amor de Deus, eu preciso ver ela pelo menos mais uma vez. Ele abre um cantinho assim do caixão pra não entrar o ar, né, porque não pode entrar o ar. Ai, gente, Deus me livre. Aí ele olha assim, né, 20 anos depois, aí ele fala, ai, eu fiquei 20 anos preso, mas agora que eu vi a Catherine, eu estou livre. E ele jura que viu a Catherine exatamente, que o rosto dela ainda era igual. Então, assim, gente, é uma obsessão
atração pela Catherine, assim, é uma obsessão mesmo, uma coisa doentia, uma coisa feia, uma coisa bruta, uma coisa que dói de ler, é estranho, assim, é bizarro, né, gente? E aí, no fim das contas, depois que o Radcliffe abre o caixão da Catherine, ele meio que vai se deixando morrer também, vai meio que cansando das coisas, e aí na hora que ele vê, ele caiu, morreu também. E ele pediu lá pro coveiro enterrar ele do lado da Catherine. Então, tipo assim, ficou a Catherine enterrada no meio, o Edgar e o Radcliffe, né? O triângulo amoroso aí do rolê. Gente, eu, assim, igual eu falei, eu tive um ódio tão grande do Radcliffe, porque ele fazia cada coisa cruel, né? Já falei que ele era muito maldoso, muito cruel, fazia coisas horríveis com as pessoas, assim, muitas vezes até de graça, sabe? Só pra, sei lá, pra quê? Pra se vingar, enfim. Só que ao mesmo tempo que a gente tem um ódio dele, a gente também se apieda dele, a gente tem um pouco de compaixão, porque você vê, cara, que ele sofre demais por causa da Catherine, é um sofrimento muito real nele, uma coisa que suga ele por completo, então meio que você tem ódio dele porque ele é vingativo e tal, mas ao mesmo tempo você fala, cara, coitado, sabe, o cara também tá sofrendo, pão que o diabo amassou aí, sabe? E pra mim o Radcliffe, ele não tem absolutamente nada de humano, gente, nada de humano mesmo, assim, pra mim ele é um animal, e a única coisa que torna ele um pouco humano não é nem o amor pela Catherine, mas é o fato dele ter um pouco de um certo carinho contido pelo Harrington, né, que é o filho do Hindley. Ele fala que ele enxerga nos olhos do Harrington os olhos da Catherine. Ele tem um certo carinho ali pelo Harrington que ele não teve nem pelo próprio filho dele, né? Ele desprezava o filho dele completamente, né? Falava que ele era um enfermiço, enfim. Então esse carinho contido e não declarado que ele tinha pro Harrington era uma coisa que trazia ele mais próximo da humanidade. Gente, é muito massa a gente ver uma história como essa escrita por uma mulher no século XIX. Naquela época, esse livro não foi bem aceito, tá? Muita gente falou que ele era bruto. Os ingleses não queriam ler uma história como essa, né? Eles queriam ler algo mais agradável, então foi um livro que causou muita estranheza, mas ao mesmo tempo hipnotizava as pessoas que o liam, né? A pessoa queria ler, e aconteceu comigo também, gente. Eu peguei o livro e nunca mais larguei. Além de tudo, a narrativa é envolvente, assim, você vai lendo, assim, você fica querendo entender o que vai acontecer em seguida. Por que tá acontecendo isso? Você vai ler, na hora que você vê, você leu tudo. A Emily Brontë, assim como as suas irmãs, ela usava o pseudônimo masculino, né? Depois que a identidade dela foi revelada, ninguém acreditava ter sido ela que escreveu o livro, né? Muita gente falava que era o irmão dela, porque uma mulher não teria condições de escrever uma história como essa. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque eu quero que o meu vídeo do YouTube seja educado, seja num tom didático, ok, né? Então, vamos, deixa pra lá. E assim, pra mim, a Emily Brontë tem uma genialidade, assim, fora do comum, porque a Emily, a autora, ela era uma mulher extremamente reclusa. Inclusive, a própria Charlotte fala dela, né, fala que ela não era uma mulher culta, sabe? Ela não era uma mulher hiper, mega estudada. E tudo que ela escrevia era coisa da própria cabeça dela, porque ela não via pessoas, ela não saía, ela vivia completamente isolada lá naquela casa. Sabe quando você tá andando na estrada, de carro, assim, aí do nada você vê, tipo, uma casinha, assim, no meio do nada? Você fala, nossa, velho, será que tem alguém que mora aí dentro? Tipo, literalmente, as irmãs Brontë moravam numa casinha tipo essa, tipo, no meio do nada, assim, sabe? Então, sem contato com as pessoas. E ela tirou essa história simplesmente da cabeça dela. E também essa coisa da degradação humana, né? Da alma humana, que ela expõe muito, assim, de uma forma magistral. Tudo isso ela foi detectando, assim, de coisas que ela ouvia falar sobre as pessoas e também das poucas relações que ela tinha, né, gente? Então, assim, pra mim é muito fenomenal isso. Uma pessoa que não tinha muita vivência ser capaz de escrever um livro como esse. Eu fiquei viciada, com certeza, gente. Eu vou querer ler esse livro em outro momento na minha vida. Isso aqui é um livraço. Eu recomendo demais pra vocês lerem. Um romance vitoriano completamente não convencional. Gente, fica a dica aí para vocês. Esse maravilhoso clássico da literatura mundial. Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser adquiri-lo. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe um like, se inscrevam no canal para mais vídeos. Então é isso, muito obrigada pela companhia, um beijo, até a próxima.